Olá, gente boa! Tamo junto, hein? Sala de prosa. Tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto. Sala de prosa, setembro. Setembro alerta. Setembro amarelo. Vai embora não, hein? Tamo junto. Setembro amarelo. Prevenção contra suicídio. Fala aí, mestre. Hoje, o suicídio é um dos problemas mais graves do mundo, porque há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Essa estatística ela é um pouco escondida da população. Mas Andrew Solomon, que escreveu talvez a melhor obra traduzida em português sobre o assunto, faz essa afirmação. Por quê? Para cada 10 suicídios que acontecem, apenas um é divulgado noticiado como tal. Como tal. Então, nós temos uma estatística mascarada da gravidade do problema. Então, o que a queda fez na alma humana que leva a esse desespero? O que a natureza pecaminosa provoca na mente, no coração? Ô, mestre, é uma dor muito grande, porque não tem, assim, se for religioso não faz, se for ateu não faz, isso não acontece com ateu. Há várias causas, né, pastor? Existem suicídios por problemas financeiros, por problemas passionais, por problemas religiosos, por problemas de drogas, mas a principal causa é a depressão. Que é a depressão? A depressão. Que é uma doença que, se não for convenientemente tratada, pode levar a pessoa para o suicídio. Que a pessoa acha que não tem mais saída. Não tem mais jeito. Às vezes as pessoas, até terapeutas, dizem que a pessoa não quer morrer, ele quer aliviar a dor. Esse é o ponto. Quando uma pessoa comete suicídio, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer aliviar aquela dor. Como ela acha que não tem saída para aquela dor, ela acha que o suicídio é a saída. Ô mestre, então, às vezes é falta de fé. A pessoa diz que é crente, a gente já lidou aí com essa tensão. O pastor, o obreiro, o cristão. Pastor Jeremias, veja bem, o Andrew Solomon, eu estou reportando a ele porque para mim foi a obra que mais me impactou sobre esse assunto. O demônio do meio-dia. Correto. Então ele diz o seguinte, que depressão é como você vestir um terno de madeira ou engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. A depressão é uma doença. E se ela é tratada com remédio, com terapia e com fé. O grande problema da depressão é que no meio cristão ela não tem sido bem definida. Uns acham, como T.L. Osborne, por exemplo, achou que depressão era demônio. Certo. O Jay Adams, que é um teólogo reformado, que tem obras fantásticas, no livro dele que nós estudamos no seminário, Conselheiro Capaz, e o Manual do Conselheiro Cristão, diz que depressão é pecado. Então veja bem, se a pessoa espiritualiza a doença... Não trata. Ela não trata. Então quem trata de depressão é psiquiatra. E tem muito crente esclarecido que tem preconceito. Não, psiquiatra é médico de doido. Não, e aí é o seguinte, ele toma remédio para dor de cabeça, é só o único que pode crente tomar. Por as outras coisas não pode não. Então, há pouco tempo, Jeremias, eu estava em Belo Horizonte, na sua terra, pregando num Boa congresso. terra! Lá temos a 8ª! Mas eu estava falando num congresso e eu falava sobre depressão. As doenças da alma. E aí levanta uma moça com toda a força e levantou o dedo no auditório e disse, é um absurdo o que o senhor está falando. Crente, cheio do Espírito Santo, não pode ficar deprimido. Aí eu perguntei para ela assim, filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisa usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema no coração e precisar fazer uma ponte safena? Quebrou o pé. Quebrou o pé. Então, por que daqui para baixo é uma coisa, daqui para cima é outra?
Não se pode espiritualizar o problema da depressão. É uma doença que precisa ser tratada com remédio, com terapia e com fé. Aí, o que acontece, mestre, é, por exemplo, a expressão da fé em Cristo é uma âncora de esperança para a pessoa quando compreende que não há nada, absolutamente nada, que Deus não governe. Como isso introjetar na alma da pessoa? O grande aspecto é o seguinte, pastor Jeremias. Vamos imaginar o seguinte. O senhor é pastor, eu sou pastor. Vai uma ovelha no seu gabinete e diz assim, pastor Jeremias, eu estou com uma forte dor no peito. Uma forte dor no peito. Imagine que o senhor, eu sei que o senhor não faz isso, mas imagine que o senhor dissesse assim para essa ovelha, ô meu irmão, vamos orar mais, vamos jejuar. Nós vamos ler agora 2 capítulos da Bíblia toda manhã. O senhor daria esse conselho, espiritualmente, ok. Mas qual seria a primeira palavra que o senhor diria para esse membro? Ô, gente boa, vá no cardiologista. Vá no cardiologista. Tira lá uns elétrons. Isso aí. Um pastor sensato faria isso. Agora, imagine que a pessoa está com a depressão. O que eu diria para ela como pastor? Não, você tem que ter mais fé. Ok, tem que ter mais fé. Você tem que orar mais. Tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia. Meu filho, pelo amor de Deus, vou te levar no psiquiatra. Ele vai identificar. Ele vai dar o remédio. E aí nós vamos ler a Bíblia, vamos confiar em Deus, nós vamos estar mais junto com você, estar do seu lado. Porque o que falta, às vezes, é um elementozinho químico no cérebro. Tem que equilibrar a química do cérebro. É isso aí. Não é? E nesse setembro, cuide de sua saúde, faça uma revisão. Mas se eu for psiquiatra, o povo vai achar que eu estou tantã. E aí, mestre? Aí você tem que quebrar com essa cultura equivocada e ir e se tratar. Deixa eu dizer uma coisa interessante que aconteceu comigo, pastor Jeremias. Há um livro que eu gostaria de recomendar, A Religião do Cérebro. Certo. Livraço. Um dia eu fui chamado para atender uma pessoa endemoniada. E já tive vários pastores, tentaram expulsar o demônio, não conseguiram, e aí me chamaram. Chego lá, o cara estava prostrado numa cama, sem mexer os olhos. Era pastor novo ainda. Falei com o pai da pessoa assim, falou, olha meu filho, demônio não é não. Eu não sei o que é. Só que não é. Mas só que demônio não é. Agora eu vou procurar saber. Voltei, liguei para um psiquiatra da igreja, pessoa de muita referência, descrevi o quadro e falou, pastor, isso é esquizofrenia catatônica. Traga a pessoa aqui, eu vou tratar dela. Trouxe, tratou, resolveu. A gente não pode lidar com uma pessoa doente e dizer que ela está com demônio. Ou que ela Quebrou o pé, expulsa o demônio do pé. Não pode. Milão já sabe, irmão. Uai. Cirurgia, se for preciso, beleza? É melhor tratar demônio de gente que tratar gente de demônio. É claro. Em vez de resolver o problema, agrava o problema. Claro. As pessoas são criadas à imagem de Deus. Ei, nesse setembro amarelo, não fique com medo de tratar você, não. Que o Senhor Jesus te dê graça, coragem e força. Um texto bíblico, mestre, para encorajar essas pessoas a sair da caverna e ir tratar. Há um texto lá no Salmo 142, versículo 7, que o salmista diz assim, tira, Senhor, a minha alma do cárcere. Isso. Para que eu dê glória ao teu nome. A depressão é como um cárcere emocional. Deus usa os seus instrumentos, Deus cura com os meios, sem os meios e apesar dos meios. É esse aí. Então, quando está doente, você vai ao médico, você não está sendo uma pessoa sem fé porque vai no médico. Foi Deus quem deu o conhecimento ao médico. A ciência é a ciência de Deus. Agora, Deus pode curar sem os meios? Pode. Deus pode curar com os meios? Pode. Deus pode curar apesar dos meios? Pode. Mas não é pecado você buscar os recursos que Deus colocou na sua mão para se tratar. Vamos fazer uma aliança? Leve alguém de sua família para cuidar. Pastorzão, encoraje o seu povo a cuidar. Pai e mãe, cuide de seus filhos. Ei, gente boa, cuide de você. E às vezes a pessoa foi ao psiquiatra, tem a medicação, mas não toma o remédio. Não é possível, Zé. Ué. Toma o remédio e Deus te abençoará
com os meios, apesar dos meios e Até sem os meios, se Deus quiser agir. agindo Ele, quem impedirá? Amém? Nesse setembro, fique alerta, cuide de sua saúde e cuide de suas emoções. Amém? Amém. Vamos orar, mestre. Vamos. Senhor, te agradecemos a oportunidade de juntos cuidarmos uns dos outros. Amém. Que essa palavra dessa hora caia num coração, numa vida, numa família, num ministério. Senhor, que pessoas que já tinham perdido assim totalmente a expectativa de algo bom lhe acontecer, cria um fato novo para essa tristeza e ir embora desse coração. Amém. Obrigado pelos profissionais responsáveis que têm tratado nesse aspecto. Obrigado pela igreja que ora. Obrigado pela tua palavra que nos sustenta. Obrigado porque nós somos gente frágeis, mas pessoas amadas pelo Senhor Jesus. Amém. Abençoa cada vida, nós te pedimos nesse instante. Por amor do teu nome, oramos. Amém. E amém. Pois é, Sala de Prosa, trazendo para você esperança e direção, hein? Um oferecimento De luz para o caminho. Uma agência missionária que está à disposição para servir você e a sua família e a igreja que Deus lhe confiou. e gente boa da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Pensa na igreja Sustância, hein? Maravilhosa igreja. Nós estamos juntos lá, hein? Que Deus te abençoe e te guarde. Estamos lá para servir você. Um ótimo lugar para você e sua família. Onde que fica? Ali, menino. Perto do Ouro Minas. Em frente ao Minas Shopping. Bem-vindo. E agora, ó, siga o mestre nas suas redes sociais. Será um prazer. Canal do YouTube, Instagram, será uma benção ter você com a gente. Siga a LPC, siga a 8ª. Eu também, viu, Zé? Beleza? Deus te abençoe e te guarde. Tchau, gente. Um abraço.